Eu saúdo a Maria com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Glórias a Deus, irmãos, motivo de muita alegria estarmos na casa do Senhor nesta noite. Deus me dá uma palavra aqui nessa noite, por tudo que está sendo falado já. Falou muitas coisas, eu quero ler 2 versículos. O primeiro se encontra em 1 Samuel. Foi falado de perseguição, de luta, de batalhas. E nós ficarmos quietos diante das afrontas, perseguições. 1 Samuel, capítulo 1. Versículo 8. 1 Samuel 1:8, amém? Amém! Vai dizer assim: Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Agora eu queria que os irmãos abrissem Gênesis capítulo 30, versículo 1. Gênesis 30, 1, que vai dizer assim: amém? Amém! Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã. E disse Jacó: dai-me filhos, senão morro. Amém? Amém. Os irmãos podem sentar nesta noite, exaltando e glorificando o nome do nosso Deus. E eu louvo a Deus, irmãos, porque eu estou na direção de Deus. Desde a hora que eu cheguei, eu estava orando. O pastor me deu essa incumbência de trazer a palavra nesta noite. Agradeço primeiramente a Deus por mais um dia, por essa oportunidade. E também agradeço ao pastor que nos chama, nos deu essa incumbência de trazer a mensagem nesta noite. E aqui a história de Ana e Eucana e Penina, os irmãos já conhecem. Todos os irmãos aqui, não tem ninguém aqui que é novo, a não ser os irmãos que nos assistem. Pode ser até alguém que não conhece a história, mas sabemos que Eucana, ele tinha 2 mulheres, e que Eucana, ele era um homem temente a Deus, e vai dizer que ele ia na presença de Deus oferecer sacrifícios diante do Senhor, e vai dizer que ele oferecia o sacrifício para as suas esposas. Mas aqui no texto, se nós voltar um pouquinho antes, vai dizer que ele oferecia a porção dobrada para Ana, porque ele amava Ana, e ele oferecia essa porção dobrada. Mas o texto diz que Penina, ela tinha filhos, e ela provocava a Ana porque Ana não tinha filhos. Então ela criava situações para aborrecer Ana, para perseguir Ana, porque ela poderia ter filhos e Ana não tinha naquele momento, até aquele momento, porque a sua madre estava cerrada. E aqui onde nós lemos o versículo que eu li com os irmãos, vai dizer que por essa questão Ana se entristeceu, porque Penina perseguia ela deixou entrar aquilo no coração. E ela, por deixar entrar isso no coração, que foi lido aqui nesta noite, vai dizer que ela não queria nem se alimentar. Ela estava chorando, não queria se alimentar. E o marido dela questionou, ele falou para ela: Ana, não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então, a situação que Ana estava vivendo não estava afetando só ela naquele momento, mas também estava afetando aquele que estava do lado dela, que era o seu marido. E por que eu li? E quando nós lemos lá Raquel, que é muito parecido, mas a diferença lá é que aqui é que Ana não podia ter filhos e ela era afrontada por Penina. Lá vai dizer que Raquel também não podia ter filhos, porque a madre também estava cerrada. Só que lá tem uma questão. Lá vai dizer que Raquel sentia inveja da sua irmã Lia, porque Lia podia ter filhos e Raquel não. Então nós temos 2 mulheres com 2 situações diferentes, mas tem uma situação que é igual nas 2 situações. Tem uma situação que é igual. Eucana vai dizer que ele amava Ana, e lá, se os irmãos lerem, vai dizer que Jacó, ele amava mais Raquel do que Lia. Então nós vamos ver algo tremendo nessa mensagem.
E quando eu estava meditando aqui, irmãos, me chamou a atenção que ambas tinham uma situação muito parecida, que não podia ter filhos. Elas queriam ser abençoadas, elas queriam gerar filhos, porque uma mulher naquele momento, naquele tempo, que tivesse filhos, era considerada uma mulher abençoada. Só que o fato delas não gerar filhos estava afetando elas. E pior do que isso, estava afetando os que estavam à volta delas. E isso, irmãos, é algo que, para nós aqui, lendo a palavra de Deus, chama atenção, trazendo para os nossos dias. Porque já foi falado nesta noite que Deus trabalha no tempo. Deus não trabalha no nosso tempo. Tanto que nós, para nascermos, uns mais, outros menos, 9 meses, 8 meses, é a questão do tempo para ser gerado, para nascer o filho. Porque Deus, ele trabalha assim. Nós, às vezes, porque a gente quer ser abençoado, a gente quer viver a situação, muitas das vezes a gente não tem paciência e não quer esperar. E aí está o perigo. O perigo de a gente não saber esperar o tempo de Deus. Deus não estava dizendo que não ia abençoar Raquel. Deus não estava dizendo que Ele não iria abençoar Ana. O que Deus estava fazendo aqui, na sua situação, era trabalhando o tempo delas poder gerar. Porque, irmão, tem coisa na minha e na sua vida que Deus não vai dar no momento que você pedimos, não porque Ele não quer dar, não porque vamos dizer, eu não vou dar porque Ele está pedindo do jeito dela, eu não vou dar. Não é isso. É porque Deus, para nos dar algo, para permitir algo, primeiramente Ele vai analisar uma coisa: se nós estamos preparados para receber aquilo que nós estamos pedindo. Será que o que eu vou receber, a hora que eu receber, eu vou agir da maneira que agrada a Deus quando eu receber? Será que quando eu receber da parte de Deus, eu vou continuar com um coração que agrada a Deus? Porque muitos não querem esperar o tempo de Deus. E quando ele consegue, nas forças do próprio braço, ele já não age mais agradando a Deus. Porque se ele esperar o tempo de Deus, pode até ser que demore, mas o importante é esperar o tempo de Deus para agradar a Deus, e não para agradar a homens. Deus tem um tempo dele agir. Deus não está dizendo que Ele não quer abençoar, que Ele não vai. Ele vai abençoar, mas tem que aprender a passar pelos processos. Porque tudo é um ensino, irmãos. Tudo é um aprendizado. A libertação que nós estamos vivendo, como a pastora falou, são ensinos, como a irmã falou também. São ensinos que nós aprendemos e praticamos. Mas não é ensino que a gente aprende de uma hora para outra. É ensino que a gente vem lá de trás. Vamos dizer, anda, caminha, tropeça, cai e levanta. Anda, caminha, tropeça, cai e levanta. É assim que a gente vem aprendendo. Lembra daquela passagem, Mateus 7, versículo 24, que ele diz, o Senhor Jesus diz, ele fala: aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, eu compará-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, edificou a casa sobre a areia. Se eu perguntar para os irmãos, os irmãos já viram uma construção, e os irmãos sabem que toda construção começa pelo alicerce. O que demora mais? Construir na rocha ou construir na areia? Construir uma casa na rocha demora muito mais do que construir na areia. O que constrói na areia, ele não vai ter dificuldade para cavar o alicerce. Ele vai cavar e vai fundar os alicerces rapidamente. O que está sobre a rocha está lá cavando, está demorando, o tempo está passando, ele está fazendo o alicerce também. E o que vai na areia já põe, já cava com facilidade, rapidamente, constrói, levanta a casa, tudo bonitinho, rápido. Mas o que está ali na rocha está ali, o tempo está passando, está suando. Vai chegar, lógico, que começou na areia, vai terminar a casa dele, com certeza. Mas o que está na rocha vai demorar mais, mas ele também vai terminar a casa dele. Aleluia. A diferença dos dois é quando vir os ventos, as águas, qual casa vai permanecer de pé? É isso, irmãos, que Jesus quis ensinar. Quem ouve as palavras dele e pratica,
mesmo que demore tempo, está muito tempo na casa do Senhor, está aprendendo na palavra, irmãos, é porque está construindo a casa sobre a rocha. Porque aquele que não está sobre a rocha, estava sobre a areia, não aguentou quando veio uma palavra de afronta. Ele não aguentou quando a bênção não chegou na hora que ele queria. Ele não suportou quando veio uma situação adversa na vida dele. Ele não entendeu que para poder vencer tem que perseverar. Porque não é da forma, na hora que a gente quer, irmãos. O crente, ele é diferenciado, não porque ele, vamos dizer, é só no falar. O crente é diferenciado no falar. O crente é diferenciado no agir. Mas o crente também é diferenciado na forma de ver as coisas. Porque o crente, ele pode passar por uma prova, uma adversidade, uma afronta, uma situação, mas ele ainda está ali, ó. Ele continua cavando, ele continua ali perseverando. Ele, muitas das vezes, ele vai estar cansado, ele vai se entristecer, como foi falado nesta noite. Às vezes dá vontade de fazer, né, de pagar da mesma forma que a gente, muitas das vezes, vai receber. Mas o crente, ele é diferenciado porque ele vê aquilo que o outro não vê. O crente, ele vê aquilo que o outro não está vendo. É por isso que ele permanece firme, porque o nosso Deus e Pai é Espírito. Ele não age, irmãos, o nosso Deus jamais ele vai agir da forma como nós pensamos, porque os pensamentos dele é maior. Os caminhos dele não são os nossos, o caminho dele é maior. Deus é Espírito. E Deus age dessa forma também na nossa vida, de forma espiritual. Se a pessoa não está na casa de Deus, está servindo a Deus e não é espiritual, ela jamais vai permanecer. É verdade, Jesus. E se ela permanecer, ela vai causar, da mesma forma que muitos saíram, ela vai continuar fazendo com que outros continuem saindo. Porque ela ainda é carnal, ela não é uma pessoa espiritual. É verdade, Senhor. O espiritual vê o que o outro não vê. Aleluia. Elias, quando fala assim, que o crente vê aquilo que o outro não vê, Elias, o servo de Elias viu só uma mão. Quando ele fala para o servo dele subir no cume do monte, e Elias estava ali orando, e o servo sobe 7 vezes. Na última vez, o servo de Elias viu o quê? Uma pequena mão, como fosse uma nuvem da pequena da mão, no formato da mão de um homem, assim. Elias já não viu isso. Elias falou para ele assim, ó, vai, avisa Acabe para ele aparelhar o carro antes que a chuva pegue ele no meio do caminho. Ou seja, para o servo de Elias era só uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas para o profeta Elias era a tempestade, era a chuva que estava vindo em abundância naquela situação. Olha só, o crente vê aquilo que o outro não vê. É por isso que nós permanecemos. Quantas pessoas não questionou, o que você está fazendo ainda na casa do Senhor? Quantas pessoas estão do nossa volta, como a irmã falou, nos afrontando. Quando vê você enfermo às vezes, quando vê você passando por luta, por prova, não serve a Deus? Como que ele está passando? Como que ela está passando por isso? Eu não sirvo e estou aqui, ó, saúde perfeita. Eu não sirvo, tenho dinheiro. E ele serve, muitas das vezes não tem, passa por provação e ainda está lá adorando o Deus dele. E eu não faço nada disso e eu sou abençoado. Ele não está sendo abençoado. Mas a diferença está que eu e você estamos vendo o que ele não vê. Porque tudo que ele vê, tudo que ele tem, quando vir os ventos, quando vir a chuva, a casa dele será que vai permanecer de pé, como a minha, a sua tem permanecido de pé até o dia de hoje? Porque o nosso Deus e Pai, irmãos, Ele procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. É ver o que o outro não vê. Foi assim que eu aprendi. Quem me gerou foi a palavra, foi o Espírito Santo de Deus, por meio da palavra. Eu recebi Jesus, eu criei em Jesus, eu criei. Ele me escolheu desde o ventre da minha mãe. Mas quem veio me transformando, me lapidando, foi o Espírito Santo, por intermédio da palavra de Deus. Aleluia. E da convivência com os irmãos. Glória a Deus. Da dificuldade que nós passamos aqui juntos, das lutas. Cada um aqui tem uma luta. E cada um aqui tem uma história também. E com cada um eu tenho aprendido, irmão.
completei aqui no ministério, dia 6 de novembro, 10 anos de batismo. Aqui, os irmãos. Glória a Deus. Eu louvo a Deus por isso. Foi fácil. Para nenhum de nós foi fácil. A luta é grande? Muita. Perdas? Teve muitas. Mas também muitas vitórias. Aleluia. E ainda há de ter muitas vitórias. Porque nós somos o povo de Deus. O povo que vê o que ninguém mais vê. Aleluia. Muitos agora estão entristecidos com o que está acontecendo no mundo. Para muitos, as portas estão fechadas. Mas para o povo de Deus não pode ver dessa maneira. O povo de Deus, ele olha para a situação que parece que não tem jeito, e ele vê que tem jeito sim. Com Deus, pode ter jeito sim aquela situação. Aleluia. Lá em Ezequiel, capítulo 37, vai dizer que o Senhor, Ezequiel está lá na Babilônia. E o Senhor pega Ezequiel e leva ele e coloca no meio do vale de ossos secos. E ali ele dá uma visão para o profeta. Olha a diferença quando a gente fala que o homem de Deus, a mulher de Deus, vê o que o outro não vê. Você acha que só tinha Ezequiel de profeta naquele cativeiro? Tinha outros profetas lá. O texto lá não diz. Mas haviam outros profetas sim lá. Porque naquele tempo se levantavam muitos profetas. Claro que uns profetizavam sim, no nome do Senhor verdadeiro, mas tinha os falsos. Mas, trazendo para os irmãos, Ezequiel era de Deus. E Ezequiel viu o que outros não viram. É assim que Deus trabalha. Eu creio que quando Ezequiel está lá no meio do vale de ossos secos, é porque os outros estavam todos entristecidos, porque os ossos secos lá mesmo Ezequiel 37 diz e se refere à casa de Israel. O povo estava parado, entristecido, não acreditava mais. Mas o profeta, o Espírito de Deus levou ele para dar para ele uma visão de que com Deus, o Espírito de Deus agindo, aqueles ossos podiam reviver novamente. Aleluia, glória a Deus. Então, se tem uma situação na minha e na sua vida hoje, que muitas das vezes, muitos podem estar olhando, que não tem mais jeito, mas eu e você não podemos olhar como muitos. Nós olhamos diferente. Aleluia. Nós olhamos para a situação e falamos, essa situação ainda pode ter jeito. Se Deus agir nessa situação, tudo pode mudar. Porque Deus, irmãos, Ele é poderoso e Ele trabalha no tempo dEle, da forma dEle, da maneira dEle. E às vezes, irmão, as afrontas vai vir para nos tirar do foco. Os levantes vai vir para nos tirar a atenção do Senhor. Porque o inimigo, ele não pode parar a obra de Deus. Mas se ele puder parar eu e você, ele vai fazer. Ele não vai medir esforço. E ele também não tem pressa. Ele também trabalha devagarzinho. É por isso que nós temos que identificar de forma espiritual tudo na nossa vida, irmãos. Aleluia. Foi falado de amizade. Foi falado, o texto também fala aqui de perseguição. Penina perseguia Ana. Vou falar, e também falou de inveja, porque Raquel sentiu inveja. Vou falar coisas que eu aprendi com os irmãos, vou compartilhar com os irmãos. Porque aonde o pastor falou que aquele que recebe da palavra também tem que compartilhar, né, com aqueles que estão na palavra. Uma coisa que eu aprendi, irmãos, nesse pouco tempo que eu tenho, 10 anos, muito pouco tempo, em vista de outros irmãos aqui, que tem muito mais tempo que eu. Mas uma coisa que eu aprendi, irmãos, que quando se fala de pessoas que querem ser nossos inimigos, pessoas que se levantam, muitas das vezes, às vezes, como a pastora falou no início, nem nos conhece, só de olhar para nós já não quer saber de nós. Sei lá, parece que olha para a gente, já vê a gente como inimigo, e tem muitos assim. Mas o problema não são as pessoas que se declaram nossos inimigos. As pessoas que se declaram nossos inimigos, você identifica ela. Você sabe onde ela está, o que ela fala e como ela age. Até porque você está vendo ela. E mesmo que ela não esteja, você sabe que ela muitas das vezes não gosta de você por alguma questão. Então você vai fazer o quê? Você vai orar a Deus para evitar atrito, para Deus trabalhar no seu coração, trabalhar no coração dela. É assim que Deus age. É assim que nós temos que agir. Nós temos que buscar o agir de Deus, para que a gente não venha ter atrito com a pessoa que nós já reconhecemos e identificamos como os nossos inimigos. Nós oramos por ela. Jesus disse para orar pelos nossos inimigos.
E ainda ele fala, amai os vossos inimigos. Não é só orar, é amar. Amar os vossos inimigos e orar por aquele que vos persegue. Então, Jesus já deu ensinamento para isso. Agora eu vou falar com os irmãos. O perigo não é aqueles que se identificam como inimigo, porque esse você já vai orar e você vai amar. O perigo é aqueles que muitas das vezes está com você, que você pensa que é amigo, mas muitas das vezes está alimentando o seu inimigo. Esse é o perigo. Vou dar um exemplo para os irmãos. 1 Samuel capítulo 21. Lá vai dizer que Davi, ele entra no templo, lá ele vai falar com o sacerdote, está fugindo de Saul, e ele vai até Nobe falar com Aimeleque, o sacerdote lá em Nobe. Davi entra lá e vai falar com o sacerdote. E o sacerdote Aimeleque fala para Davi, vieste, né, com seus homens, o que está acontecendo? E Davi fala para ele, nós estamos numa missão. E o sacerdote, tá bom. E aí Davi pergunta para ele assim, tem algo de comer? E ele fala, tem somente os pães que já estão envelhecidos, os pães da preposição. Mas se os seus homens e você não tiver relação com mulheres, vocês poderão comer. E Davi fala, nós não tivemos, porque nós estamos em missão, e quando nós estamos em missão, nós não fazemos nada que não seja do agrado do Senhor. Então, me dá esses pães. O sacerdote deu. Eles comeram os pães da preposição. E Davi perguntou para Aimeleque, tem alguma espada? E o sacerdote falou, não tenho nenhuma espada. A única espada que eu tenho é a que está guardada, que é a que você derrubou o gigante Golias, que é a espada que você cortou a cabeça do gigante Golias. Ela está guardada. E Davi falou, essa é a melhor espada, me dá ela. E o sacerdote Aimeleque deu para Davi. Até aí está tudo bem. Mas olha o que Davi falou para ele, nós estamos numa missão. Então o sacerdote Aimeleque não sabia que Davi estava tendo um problema lá com Saul, que Saul estava perseguindo Davi. Olha só. Só que quando Davi conversa com o sacerdote, tinha um homem chamado Doeg dentro do templo. Olha só, o que ele faz? Ele leva a informação lá para o inimigo de Davi, para Saul, e fala para Saul que, olha, só que ele não leva como aconteceu, esse é o problema. Meu Deus. Porque ele leva para Davi, para Saul, uma outra informação. Ele fala que para Saul que o sacerdote estava comunado com Davi e por isso ajudou Davi e os seus homens. Então Saul, quando ouve isso, ficou irado. O quê? Eu sou o rei de Israel. E o sacerdote que era para estar do meu lado está contra o meu reino. Olha só. O Doeg levou uma mentira, uma informação que não era, não procedia. O que aconteceu? Saul mandou chamar Aimeleque, o sacerdote. E não só ele, mandou chamar todos os sacerdotes. Para os irmãos terem uma noção, os irmãos devem conhecer o texto, eu creio que sim. 85 sacerdotes. 1 Samuel capítulo 21. Vieram os 85. E Davi e Saul inquiriu o sacerdote Aimeleque e falou, você tem ajudado Davi? E ele falou, não ajudei Davi. Eu não sabia que vocês estavam com um problema, que vocês estavam tendo um problema. Ele é um homem muito chegado, muito próximo do rei. Eu ajudei ele porque não há outro homem tão próximo do rei como ele, como Davi. O teu, que não é só Davi, era genro de Saul. E aí Saul ficou irado, não acreditou no sacerdote, acreditou naquele Doeg que levou a informação errada. E Saul, sabe o que ele mandou fazer? Mandou matar os 85 sacerdotes. Os servos de Saul, os soldados de Saul falaram, nós não matamos homens sacerdotes de Deus. Aí Saul fez o quê? Doeg, mata os sacerdotes. Além dele trazer a informação errada, foi lá e ainda matou os 85 sacerdotes. E Saul, não se agradando, mandou ir lá na cidade de Nobe e mandou matar todos os homens, mulheres, crianças e todos os animais na cidade de Nobe, só por uma informação levada errada.
Percebeu que quando você vê o seu inimigo, ele não é o perigo? O perigo são aqueles que estão dos nossos lados, que alimentam o seu inimigo. Esse é o perigo. E inveja, outra coisa que eu aprendi que eu quero compartilhar com os irmãos. Inveja, biblicamente falando com os irmãos, nem sempre vai ser aquele que não tem. Aquele que não tem, muitas das vezes, pode sentir inveja, todos nós podemos sentir. Esse sentimento de inveja é perigoso. Raquel sentiu inveja da irmã. Mas a inveja nem sempre vai ser aqueles que não têm que vai sentir. Muitas das vezes o que não tem sente porque ele quer ter aquilo que você, ou igual ao que você tem. Muitas das vezes o invejoso é aquele que ele tem o que você tem. Ele tem até melhor do que você tem, mas ele não quer o que ele tem, ele quer o seu. Ele não quer igual, ele não quer melhor, ele quer o seu. O que é seu? É isso que o invejoso, esse tipo de invejoso é perigoso. E eu vou dizer para os irmãos, biblicamente, para mostrar para os irmãos que isso é real. Entre Nabote e Acabe, quem era mais rico? Quem tinha mais vinha, vamos dizer? Quem tinha mais vinhas? Acabe. Nabote só tinha uma vinha, que era colado no palácio do rei Acabe. Acabe tinha muitas vinhas, mas ele queria a vinha de Nabote. Então o invejoso nem sempre vai ser o que não tem. Pode ser muitas das vezes aquele que tem, mas ele está de olho no que é seu, ele quer o que é seu. E isso, irmãos, nós temos também sempre pedir a direção de Deus para que a gente não venha sentir inveja das pessoas, nem pagar na mesma moeda, porque quando você paga na mesma moeda, desagrada a Deus. E Deus, Ele não se agrada dessas coisas. Deus não está dizendo que não vai abençoar Raquel, não vai gerar filhos. Deus não está dizendo que Ana não ia ter filhos. O que Deus está dizendo é, quando você passar a agir da maneira que me agrada, começar a buscar a minha presença, a coisa vai mudar na sua vida. Aleluia. Porque Ana, quando ela parou de se preocupar com Penina e foi buscar o Senhor, as coisas vão começar a acontecer na vida de Ana. Quando Raquel parou de se preocupar com Lia, as coisas começaram a acontecer na vida de Raquel. Também é assim na minha e na sua vida, Glória ao irmãos. nosso Deus. Tudo é no tempo de Deus. É a Ele que nós temos que agradar. É a Ele que nós temos que buscar. Como a pastora falou, o pastor, todos os irmãos falaram nessa noite. Ele está vendo tudo. Ele age com justiça. Ele sabe aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Seja bom, seja ruim, ele vai colher. Não tem escapatória. Esse Deus, ele é assim, irmãos. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que não é de confusão. É um Deus que sabe como agir na minha e na sua vida. E eu falo para os irmãos que Jesus, quando fala assim de sacrifício, que foi falado nesta noite, Jesus, e também sobre, eu não sou, Eucana falando, eu não te sou melhor do que 10 filhos, e Jacó não amava, Jacó amava Raquel e Eucana amava Ana. Irmãos, vamos falar de amor, vamos pensar em sacrifício e amor. Qual foi o maior? De Jesus. Ele já não é suficiente para nós. Aleluia. O amor de Deus, o amor de Deus revelado em Cristo, ele é o maior. Porque Jesus, ele não só se sacrificou na cruz, Jesus se sacrificou em vida. Só para os irmãos entenderem como Jesus se sacrificou em vida. E vale a pena nós honrar e glorificar o nome dele. Aleluia. Porque a gente só fala da cruz, e é lógico, é o evento mais importante, porque ele derramou o sangue dele, pagou um alto preço. Mas Jesus, ele desde pequenininho, com a sua família, eles pagaram um preço terrível. Eu vi a pastora falando de sair com a Vitória, né? De sair para a igreja com criança. Irmãos, quando José e Maria vai para o Egito fugindo de Herodes, com Jesus, ali ainda, criança, ali vai dizer que quando Herodes morreu, José teve um sonho. E o anjo falou, pode voltar, porque aquele que quer te matar, morreu. E José pega Maria e volta do Egito para Galiléia até Nazaré. Irmãos,
A distância do Egito até Nazaré, a pé, dá em torno de 22 dias. Andando. O Filho de Deus, imagine o Filho de Deus, a mãe de Jesus, o José, andaram 22 dias só para poder sair do Egito e voltar para Nazaré. Jesus, ele andava, irmãos, quilômetros e quilômetros a pé para fazer a obra de Deus. A pé, porque naquele tempo não tinha, era andando, como era dias, eles andavam e dormiam em tendas improvisadas muitas das vezes, tudo isso se sacrificando para fazer a obra de Deus. Por isso que quando as pessoas falam para mim assim, você congrega lá naquela igreja, lá no Parque das Américas, e eu falo para eles assim, tem igreja do lado da minha casa, mas eu congrego lá porque foi lá que eu ouvi a voz de Deus falar comigo. Aleluia. Não que eu não possa ir visitar, ou até mesmo, se eu mudar de cidade, até congregar em outro lugar. Mas, enquanto eu estou aqui, eu puder congregar aqui, na distância não pode ser um empecilho, porque o Filho de Deus andava, eu lembro dessa história, 22 dias ele andou, eu andar ali, dali aqui, 1 hora, para mim é pouco, em vista do que ele fez por mim e por você. Irmãos, qualquer sacrifício que você fizer não é nada comparado ao que o Senhor Jesus, a sua família, os discípulos e todos os homens e mulheres de Deus fizeram para mim e para você. Vale a pena servir esse Deus. Vale a pena enfrentar a afronta. Vale a pena ficar em silêncio. Vale a pena aguentar calado. Vale a pena. Tudo se resolve. No final, tudo se resolve. Eu lembro de para finalizar, eu lembro de uma amiga minha de escola, que ela falou assim para mim assim, eu lembro que ela falou um amigo, eu tinha um amigo de escola, e ela namorava um rapaz. Ela era minha amiga, muito amiga, próxima, todo dia nós estávamos juntos, e ela tinha um namorado que também era meu amigo. Os dois eram meu amigo, vamos dizer. Só que ela era mais próxima de mim do que ele. E ele chegou um determinado momento que ele achava ela legal, ele estava namorando ela, só que ele queria acabar com o namoro dele. E ele não sabia como fazer isso. E ele veio e falou isso para mim, que era muito próximo dela. E ele falou para mim assim que, né, achava ela legal, mas que estava pensando em terminar o relacionamento. E falou para mim que era um segredo. E falou para mim não contar. E eu falei para ele, você me colocou numa situação difícil, porque eu sou muito próximo dela. E agora, mas tudo bem, se é segredo, eu tenho que guardar esse segredo, porque senão eu vou piorar a situação. E olha só para os irmãos entenderem. Imagina, todo dia, eu no intervalo com ela vinha, nós ficávamos juntos, eu e ela no intervalo. Ele, muitas das vezes, vinha, às vezes não, eles só se encontravam na hora da saída mesmo. Eles não ficavam ali grudados assim, não. E ela, todo dia, e ela vinha falando, e imagina com isso, essa informação com a minha melhor amiga. E eu dizendo que era o melhor amigo dela. E um dia, no meio da conversa, ela pegou e falou assim, de todos aqui, dessa roda, o único que eu creio, eu confio nele, e se acontecer alguma coisa, ele nunca vai deixar de me contar, é o Wagner. E eu, calado. E eu falei, meu Deus, que enrascada que eu entrei. Eu achando que eu estava fazendo errado. Guardando o segredo, achando que estava fazendo errado, porque ela sim era mais amiga do que ele. Mas eu prometi para ele, então eu fiquei quieto. Aí os irmãos, só para os irmãos entenderem. Ele passou um tempo, ele aguentou, e ele foi e revelou para ela, para terminar o relacionamento deles. E ela falou para ele assim, quem sabia dessa situação? Ninguém, né? Ele falou, não, só uma pessoa sabia. E ela, quem? Ela, o Wagner. Ela falou assim que doeu mais essa informação do que o relacionamento dela que acabou. Sabe o que ela fez? Na mesma hora que ele falou isso para ela foi lá na minha sala, chorando, me chamou do lado de fora e me falou um monte, irmãos. Falou que não queria mais me ver, que acabou, nossa amizade morreu. Eu entrei para a sala de aula, assim, arrasado, consciência pesadíssima, e estudei lá, não consegui estudar, mas essa história ficou 1 ou quase 2 meses, ela passando por mim, de cara virada, as amigas dela, que era tudo próximo, tudo com cara virada para mim, e todo mundo me
olhando torto. Ele fez a situação, caiu para mim, porque eu guardei segredo dele. E ele ainda me colocou na enrascada que ele falou. Mas, para concluir, para finalizar, quando a gente fica calado, as coisas se resolvem. Eu achando que eu estava fazendo errado, mas hoje eu entendo, na presença de Deus, que o que eu fiz não foi errado, foi certo. Porque olha o que aconteceu. Passou 2 meses depois, um dia eu estou na sala e ela me chamou na porta e eu fui. E quando eu fui lá, ela falou assim: eu quero conversar com você. Depois da aula, no final da aula, eu quero conversar com você. Ela me chamou. Da mesma forma que ela desatou a nossa amizade, quando ela me chamou para conversar, ela falou assim: foi difícil, mas eu entendi que você é o meu verdadeiro amigo. E eu falei: por quê? Porque você não queria ver a situação piorar. Porque já estava ruim, se você conta, ia piorar. E é verdade, irmãos. Irmãos, o silêncio, no final, tudo se resolve. É assim na minha e na sua vida. Então, nesta noite, foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Perseguição vai ter, inveja, essas coisas vão ter. Mas aí vocês são diferenciados, sabe por quê? Porque a gente vê o que os outros não veem. Amém? Glórias a Deus. E eu agradeço a rica oportunidade e as palmas ao Senhor.